Meus irmãos, o que duas parábolas assim tão pequenas, tão breves têm a nos ensinar? Duas parábolas contadas há tantos séculos atrás têm a nos desafiar aqui no século XXI. Antes de entrarmos no ensino propriamente dito das parábolas, eu gostaria de lembrar aos irmãos que existem várias coisas, várias situações, várias realidades na nossa vida que elas, no início, elas prometem muito, mas depois essa promessa não se cumpre. Existem vários eventos que nós passamos no dia a dia, né? Às vezes todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, coisas, pessoas, eventos, circunstâncias que a princípio nos empolgam muito, mas depois essa empolgação ela murcha, né? Existem vários, eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, em discursos de governantes. É claro que, considerando o contexto nosso, quando a gente fala de política já bate um certo desânimo, mas a gente sabe que o erro não está só lá em Brasília, né? Ele nasce no nosso coração. Mas quando a gente entende a política de maneira correta, o discurso de um presidente, de um prefeito, de um vereador, no início, é algo que, a princípio, se não tivesse toda essa circunstância negativa, é algo que às vezes te empolga. Alguém falando sobre um novo tempo, sobre novas virtudes, né, sobre deixar para trás tudo que está errado e começar tudo de novo. Isso é uma coisa que, no contexto correto, é algo que empolga a gente, empolga a população. Esse é o discurso. Mas depois a realidade a gente sabe que não é exatamente assim. Mas no início é algo muito grandioso, promete muita coisa, né? Mas nem sempre essas promessas são cumpridas. Todos aqui lembram-se, ninguém aqui estava lá, mas pelo menos eu acho que a maioria deve ter assistido o filme do Titanic, né? Então prometia-se, né, o grande navio, e até aquela famosa frase, né, nem Deus afunda o Titanic. Isso é aquilo que se apresentava no início, algo grandioso, né? E até para os nossos dias seria grandioso, né? Mas a gente sabe que a realidade não foi tanto assim. E termino com o terceiro exemplo, um exemplo que talvez seja um pouco estranho, mas eu lembro de um professor, reverendo Hermes, que dizia que o cheiro do frango assado promete muita coisa. Mas existe uma diferença razoavelmente grande entre o cheiro do frango assado e quando você chega em casa e come o frango. O frango está até gostoso, mas em comparação com o cheiro é diferente. Inclusive que hoje, às vezes, quando a gente pega um frango assado aqui depois da escola dominical, quando você entra no ônibus com o frango assado, o cheiro promete, nossa, tem alguma coisa aí muito gostosa. E o frango é gostoso, mas eu quero a comparação com o cheiro. O cheiro prometia uma coisa grandiosa. E aí você come, é gostoso, mas não é tudo aquilo que prometia. Não sei, eu acho que pela risada todo mundo concorda comigo, né? Pensei que essa não ia dar certo, mas deu. De fato, né, existem muitos exemplos e realidades, então, que criam uma expectativa muito grande. Mas que essa expectativa ela é frustrada por vários eventos que vão ocorrer um pouco depois. O reino de Deus, ou no reino de Deus, é exatamente o contrário. No reino de Deus, segundo a luz dessas duas parábolas aqui, não é que é um pouco diferente, é exatamente o contrário. Né? Eu até pensei ontem, vim aqui no Mercadão da Lapa, pegar algumas gramas de mostarda para vir aqui e perguntar: os irmãos estão vendo o que tem na minha mão? Né? E aí ninguém ia conseguir. Mas aqui não tem nada não, mas se eu perguntasse, né, eu duvido que os irmãos com os olhos, ou seja, um grão de mostarda, não promete muita coisa. Cristo poderia comparar o reino de Deus com várias coisas grandiosas, várias coisas, né, extremamente fantásticas, mas quis o Deus homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, comparar o reino de Deus com essas duas realidades aqui, que nós vimos, com um grão de mostarda e com um fermento. E eu quero que você fique, por favor, o senhor, a senhora, fique com a sua Bíblia aberta, porque em que contexto Jesus Cristo proclamou, ensinou
essas duas parábolas. Você lembra? Foi o que o reverendo Wagner pregou na semana passada. Então, atente aí só para o que estava acontecendo a partir do versículo 10. Jesus Cristo estava dentro de uma sinagoga. Ele estava ensinando numa sinagoga. Jesus Cristo curou no sábado uma mulher. Começa pequeno, olha só. Ele numa sinagoga, ensinando numa sinagoga, ele cura uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, que fazia com que ela vivesse e andasse encurvada já havia muitos anos. Esse fato, Jesus Cristo ter curado num sábado uma mulher numa sinagoga, ele provoca pelo menos dois tipos de reação. A primeira reação é deixar aqueles fariseus com raiva, com certo ódio, e ao mesmo tempo provocou alegria em várias outras pessoas. Ou seja, essa parábola, inclusive, a gente consegue, sem forçar o texto, ver um pouco o reino de Deus que começa pequeno e termina bem grande, termina majestoso. Cristo, num sábado, curando uma mulher que vivia há anos e anos com um espírito de enfermidade, ela vivia encurvada. No começo, então, provoca ódio em algumas pessoas e alegria e realização em várias outras pessoas. É nesse contexto, imediatamente depois que ele faz isso que o reverendo Wagner pregou semana passada, é que ele pronuncia essas parábolas. E é o que nós lemos aqui, E dizia, versículo 18, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu compararei. Antes de entrarmos no ensino, o que é o reino de Deus? Existem livros, vários livros escritos sobre essa temática, o reino de Deus. O reino de Deus como promessa no Antigo Testamento, o reino de Deus como cumprimento no Novo Testamento, as várias facetas do reino de Deus, os vários textos veterotestamentários e neotestamentários que falam sobre isso, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É claro que nós não vamos entrar nessas nuances todas, mas de maneira bem simples. Reino de Deus trata-se do domínio salvífico do Senhor Jesus Cristo na vida das pessoas. Você sabe que o reino de Deus chegou na sua vida quando Jesus Cristo é o rei da sua vida. Se Jesus Cristo não é o rei da sua vida, logo o reino de Deus, ou seja, o domínio salvífico de Jesus Cristo ainda não chegou na sua vida. Quando o reino de Deus chega, é isso que quer dizer. Então, só para a gente lembrar, vamos anexar mais esse conhecimento para entender essa parábola. Quando Cristo está comparando o reino de Deus a uma mostarda, o que é o reino de Deus? É o domínio salvífico do Rei Jesus Cristo na sua vida. E aí, versículo 18 de novo. E dizia, o que eu vou comparar? Com que eu vou comparar o reino de Deus? Versículo 19. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, ele cresceu, fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Na nossa sociedade, cheia de produtos enlatados, isso não é uma crítica, eu prefiro, a princípio, ter mais ou menos tudo preparadinho do que, eu não vivi numa realidade agrícola, eu sei que muitas pessoas gostam, tem aquelas que gostam de falar, eu queria voltar àqueles tempos, mas não larga a mão de um supermercado, eu prefiro estar tudo ali no supermercado, eu acho que é bem mais prático, mas o fato é que esse contexto aqui era bem diferente do nosso, bastante diferente do nosso. Hoje nós sabemos, por exemplo, a ciência já deixa bem claro, que hoje existem sementes menores que a semente do grão de mostarda, mas naquela época o grão de mostarda era a menor semente que existia naquela realidade agrícola. E Jesus Cristo compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Da onde vocês estão aí não daria para ver. Ou seja, a princípio, o reino de Deus, ele não é muito perceptível. A princípio, o reino de Deus, o domínio salvífico de Jesus Cristo na sua vida, ele não é uma coisa que pode, aos olhos das pessoas, prometer muitas coisas. Existe uma frase que eu consegui pegar na sexta-feira, do pastor Russell Shedd, um dos exemplos de discípulos de Cristo que nós temos aqui no Brasil. Ele tem uma frase que é uma frase desafiante. A frase é a seguinte: muitas vezes nos impressionamos com homens e ministérios que não impressionam a Deus.
Muitas vezes nos impressionamos com homens e ministérios que não impressionam a Deus. Ou seja, entre outras coisas, não que essa frase precise de uma nota de rodapé, mas eu vou arriscar uma aqui. Muitas vezes, coisas que Deus despreza podem me empolgar. Muitas vezes, coisas que eu acho, eu tenho que ser daquele jeito. Está me impressionando, mas Deus não se impressiona em absoluto. Deus comparou o reino de Deus a um grão de mostarda. Jesus Cristo comparou o reino de Deus com um grão de mostarda. E quero destacar três ensinos simples, na verdade 2 ensinos simples a princípio nessa pequena parábola. Primeiro, quando o reino de Deus, a salvação, ela chega num lugar ou numa pessoa, embora no início possa parecer pequeno, o final mostra que existem bênçãos e mudanças tremendas. Eu estou sempre frisando o grão de mostarda, mas aqui, agora eu já quero ir para a segunda parte da parábola. Começa com um grão de mostarda, pequeno, às vezes invisível, de longe. Mas o final daquele grão de mostarda, dentro do processo salvador de Cristo, ele fica tão grande que parece, e a gente sabe que uma mostardeira não é uma árvore, mas aqui diz que ele fica como se fosse uma árvore. Alguns estudiosos dizem que um grão de mostarda plantado, regado, cuidado, desenvolvido, ele poderia chegar a 3 ou 4 metros de altura, ou seja, do tamanho de uma árvore. E os seus ramos ficavam tão grandes, que nem eram galhos, não chega a ser uma árvore, mas os seus ramos ficavam tão grandes que as aves do céu vinham ali naqueles ramos de mostarda, da mostardeira, e faziam os seus ninhos. Ele começa pequeno, mas depois ele se desenvolve e se transforma numa hortaliça tão grande que parece uma árvore. Quando o reino de Deus, ele realmente chega na vida de uma pessoa, quando o reino de Deus, depois de chegar na vida de uma pessoa, ele se estende para uma comunidade, no início é pequeno, não faz muito alarde, mas depois fica tão grande que as aves do céu vêm até ali para fazer os seus ninhos. E essa imagem das aves dos céus, vindo de vários lugares e fazendo os seus ninhos nos ramos da mostardeira, ela nos remete à ideia do reino de Deus na história, onde começa lá na Galileia, simples, pobre, a princípio com 12 discípulos, desses 12, um foi o traidor. A gente sabe que esses 12 discípulos, aos olhos humanos, não eram imperadores romanos, nada disso. Eles eram basicamente pescadores analfabetos ou então publicanos, coletores de impostos que eram mal vistos por aquela sociedade. Desses 12, na Galileia pobre, esse reino foi se estendendo, até que as aves, ou seja, povos de vários lugares, várias línguas, várias tribos, vieram até o reino de Deus e faziam seus ninhos no reino de Deus. Perceba o ensino revolucionário que nós temos aqui. O primeiro texto que nós lemos nesse culto, lido pelo diácono Luiz, também conhecido como Luizão, não sei se vocês lembram, eu vou ler. Lá está escrito assim: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro. Ele não tomou o cedro inteiro, uma árvore toda. Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. Olha só a imagem que nós temos aqui. E à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. A nossa grande preocupação não é querer agradar as pessoas parecendo algo que não é. A única coisa que nós devemos fazer, claro que nós devemos fazer muitas coisas, mas à luz do ensino da parábola, nós devemos ser fiéis na pregação da semente.
o resultado é com Deus. O resultado sempre vai ser com Deus. E a garantia é que quando a semente de verdade é plantada, os frutos de verdade vão seguir. Quando a semente não é bem plantada, ou quando você mistura, né? Hoje, naquela época não se tinha tanta possibilidade de manipulação genética, né, dentro ali das sementes. Mas quando você começa a misturar um pouquinho de evangelho, 99% de evangelho mais 0,1 de algum ismo humano, aí você já maculou a semente. E aí não dá para cobrar um resultado correto. Seja fiel na semente, na pregação do Evangelho. O resultado é com Deus. O que Deus quer de nós é isso. Fidelidade na plantação da semente. Resultado é com Ele. E por último vamos para a segunda parábola agora, versículo 20. Lá nós lemos assim, vamos todos ler juntos? São só 2 versículos, o 20 e o 21. Vamos lá? Disse mais, aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Primeira parábola, reino de Deus é comparado com uma semente de mostarda. Segunda parábola, o reino de Deus é comparado com um fermento. Antes de entrar no ensino, alguém de repente pode até, e é natural que você estranhe às vezes Cristo comparar com o fermento. Porque às vezes dá para a gente fazer um certo estranhamento, dá para a gente ter um certo estranhamento. É porque na própria Bíblia, normalmente fermento é usado no sentido negativo. Um versículo que prova esse ponto. Marcos 8,15, lá nós lemos assim, preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ou seja, da filosofia, do ensino dos fariseus, cuidado com o ensino dos fariseus, cuidado com o ensino de Herodes. Isso é perigoso, você começar a misturar cristianismo com esses outros ismos. Normalmente, fermento na Bíblia é usado no sentido negativo, mas aqui é diferente. Cristo usa fermento no sentido positivo, tanto é que ele compara o reino de Deus com o fermento. Mas o que isso quer dizer para a gente? O que a gente pode aprender aqui? Em primeiro lugar, a ideia é que uma pequena quantidade de fermento traz grande mudança na massa. Uma pequena quantidade de fermento é misturada com 3 partes de uma massa muito grande. Mas existe a certeza de que o fermento, e a turma que sabe fazer bolo, não sou eu, né? Eu até me empolgo aí com o Masterchef, mas ainda não consigo fazer bolo. Mas todo mundo aqui que já fez um bolo e acertou, sabe que quando você coloca um pouquinho de fermento, ele realmente transforma toda a massa. É claro que para as donas de casa, né, você aí, e para os senhores também, os homens que sabem fazer bolo, hoje é normal, né? Quando você pega, você já fez várias vezes, ok. Mas tenta imaginar a primeira vez que você viu isso acontecendo. Muita massa, e aquela massa não cresce. Aí vem alguém iluminado e fala, ó, se você misturar só um pouquinho desse pozinho aqui, mas tem que misturar bem. Depois, deixou no forno, você vê aquela coisa crescendo e bonita. Para a gente, se tornou corriqueiro, ok. Mas tenta imaginar a primeira pessoa que descobriu isso. Parece um milagre, não parece? Misturar um pouquinho de uma coisa numa massa muito grande e aquele pouquinho, desde que seja bem misturado, faz crescer, ficar grande, vigoroso e gostoso. Essa é a comparação que Cristo faz do reino de Deus com o fermento. A certeza de que, embora a massa seja maior, esteja numa quantidade maior do que o fermento, uma vez que o fermento esteja ali, a massa vai ser levedada, ou seja, transformada. Um segundo ensino. Parte-se do princípio nessa parábola que a massa por si só ela não consegue crescer sozinha. A massa não é transformada sozinha. A massa está de um lado e o fermento está fora. A massa só vai ser transformada quando? Quando o fermento for unido e bem misturado com a massa. E quando o fermento estiver bem misturado, aí existe a garantia de que o bolo vai crescer, de que a massa vai ser transformada.
Entre outras coisas, isso deixa bem claro que eu e você, a massa, longe do fermento não tem transformação, mas é só quando o fermento do Evangelho se mistura com a sua vida, aí existe transformação. Aí existe transformação. Mas o ser humano por si só, a massa por si só, ela não consegue ser transformada. Na história da igreja, muitas pessoas, e até hoje, nem todas as pessoas concordam com isso, que a Bíblia ensina e o que eu estou falando aqui. Existiu, por exemplo, um monge do final da Idade Antiga e do início da Idade Média, chamado Pelágio, que discordava de absolutamente tudo que está sendo dito aqui. Ele dizia que o homem, a massa, por si só, sozinho, ele não foi tão afetado pelo pecado assim, e ele pode fazer coisas boas. O homem é um tipo, para Pelágio, usando a linguagem da parábola aqui, o homem já tem fermento em si só. De forma que o pecado, para Pelágio, o pecado de Adão, ele não foi transferido para os demais seres humanos. Adão pecou e o pecado está em Adão. Quando alguém nasce, ele já nasce zerado, com a possibilidade de fazer o bem espiritual ou o mal espiritual. E aí o pelagianismo foi condenado nos primeiros concílios da igreja cristã, ali nos séculos 3, 4 e 5. Agostinho já tinha uma ideia bem diferente. Ele tinha certeza que o ser humano já nasce uma massa deformada, mal feita, estragada, podre num certo sentido. E Agostinho dizia, se não tiver algum auxílio externo, um auxílio sobrenatural, divino, dos céus, para que entre em mim, na minha massa, e me transforme, eu estou perdido. Essa é chamada na história da igreja a controvérsia pelagiana. Pelágio dizendo que o ser humano ele consegue ser bom por si só. Ele não precisa de um fermento externo para que entre na sua vida e seja transformado. Ele é bom em si só. Agostinho, por sua vez, sabia que ele era uma massa estragada e precisava de um fermento externo para transformar a sua vida. E aí, a ortodoxia, ou seja, a visão mais correta da fé, ela é claro que vai fechar com Agostinho, e nós somos herdeiros da teologia bíblica que foi refletida em Agostinho, refletida em Calvino, refletida em alguns puritanos, estamos aí pela graça de Deus até hoje. Nós aprendemos também nessa parábola que depois de unido à massa, o fermento trabalha de dentro da massa. É de dentro, o fermento vem de fora, mas uma vez que é misturado, ele começa a trabalhar de dentro, e assim é o reino de Deus que trabalha dentro de você, dentro do seu coração. Perceba uma certa diferença, existe muita semelhança entre as duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. A parábola do grão de mostarda, ela tem um aspecto mais exterior, ela fala de algo que começa pequeno, mas exteriormente depois fica muito grande. Cresce, se desenvolve e cumpre o seu objetivo. A parábola do fermento, essa é a parábola do grão de mostarda, perdão. A parábola do fermento fala de algo que vem de fora, o fermento, mas que uma vez dentro, ela promove um crescimento interior. Uma fala mais de exterioridade, a outra enaltece um pouco mais a interioridade. Uma outra verdade que nós podemos aprender aqui, o fermento depois de misturado na massa, ele muda a massa por completo. E eu quero só frisar mais uma vez esse ponto. A gente sabe, você que já fez bolo, sabe que quando você não mistura muito bem, o bolo depois fica um pouco torto. Algumas partes mais altas, algumas partes um pouco mais para baixo, e não é uma coisa tão legal. Pode até ser gostoso, mas não fica visivelmente bom. Na vida cristã, guardado o que deve ser guardado é a mesma coisa. Quando o fermento entra na minha vida, a gente sabe que a coisa não transforma do dia para a noite. Aí começa o processo de santificação que vai durar a vida toda. Mas quando eu insisto de maneira rebelde, em que, por exemplo, eu quero a fé cristã só para a minha vida financeira, para a minha vida intelectual, mas as minhas concepções políticas não. Eu quero fazer do meu jeito. As minhas concepções de relacionamento, não. Relacionamento é do meu jeito. Pode ter certeza que o bolo, ele vai crescer feio.
É claro que, do ponto de vista bíblico, e é esse ponto de vista que nos interessa, uma vez que o Evangelho chega na sua vida, ele vai te transformar. Mas o que explica, por exemplo, pessoas que se desenvolvem de maneira mais rápida na fé cristã e outras que têm uma certa dificuldade em se desenvolver na fé cristã? Explicações são várias. Uma delas, à luz dessa parábola, é que às vezes eu continuo ainda de alguma forma sendo rebelde em algumas áreas. E aí é com todo mundo. Todos nós, eu creio aqui, a começar por mim, com certeza, eu tenho algumas áreas na minha vida onde parece ser mais fácil ver as implicações do Evangelho. Existem outras áreas em que eu insisto, às vezes de maneira rebelde, e pago por isso em querer fazer as coisas do meu jeito. Mas uma vez que o Evangelho chega na minha vida, na sua vida, é para mudar a vida toda. Concepções de relacionamento, casamento, relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de irmão com irmã, do marido com a esposa, da esposa com o marido. O que eu penso sobre política tem que vir do fermento. O que eu penso sobre economia tem que vir do Evangelho. O que eu penso sobre arte, cultura, evangelização tem que vir do Evangelho. Quando não vem só do Evangelho, é que eu estou fazendo uma semente híbrida. Eu estou misturando fermento com alguma coisa humanista. Aí o bolo vai sair meio estranho. Quando eu começo nas minhas concepções de evangelização, misturar, eu vou fazer um pouco do método de Deus, mas tem um método ali que está dando mais certo. Não tem muito Bíblia ali, mas está dando certo, tem muita gente lá. Eu estou começando a querer me adiantar algumas coisas. É como se eu pegasse a semente da mostarda e pudesse manipular, 80% mostarda e 20% uma outra coisa. Não vai ser uma mostardeira. Assim como quando eu maculo a mensagem do Evangelho, não vai ser algo saudável que vai sair daí. É para mudar a nossa vida toda. Chegando no final, aproximando-me do final do nosso sermão aqui, outra verdade que eu quero destacar. A sua tendência, a minha tendência, a nossa tendência natural é de crer de modo empolgante em coisas grandiosas e descrer de coisas que parecem pequenas. Essa é a tendência nossa. E nem sempre está errada, porque de uma certa forma o reino de Deus também é grandioso. Mas não é isso que está sendo ensinado aqui. Está sendo ensinado que no começo ele não parece grandioso aos olhos humanos. As parábolas do grão de mostarda e do fermento, elas desafiam e confrontam a nossa tendência natural de desprezar coisas pequenas e enaltecer coisas muito grandiosas. Elas mostram que o reino de Deus é estabelecido com acontecimentos que, a princípio, parecem não levar a nada. Não levar a nada. Se na parábola do grão de mostarda nós vemos o desenvolvimento externo, como eu disse, na outra nós vemos o desenvolvimento interno, aquilo que acontece lá dentro. Quero lembrar mais uma vez que a história do cristianismo, ela ilustra essas duas parábolas. E aqui dá para a gente ficar muito tempo, e eu não vou ficar muito tempo. Mas tente só lembrar. Começa com Cristo, uma família pobre. Poderia começar em outros lugares mais ricos. Mas começou na Palestina, província romana, província ralé romana, mas começou ali. Cristo, seus primeiros discípulos, pessoas também pobres. O contexto era o quê? Império Romano, tinha tudo do ponto de vista humano para dar errado, tanto é que todas as outras deram errado. Não existe nenhuma religião mais perseguida do que a religião cristã. E qualquer outra religião que fosse perseguida, num grau de perseguição como o cristianismo foi, já teria sido eliminada, mas de modo sobrenatural ela continua aí até hoje, com altos e baixos, pelos nossos infelizes pecados, mas por ser uma religião que se fundamenta na vontade de Deus, que se fundamenta no próprio Deus que é Jesus Cristo, ela continua. E se a gente fosse nos primeiros séculos, as primeiras perseguições, ainda sobre a égide do Império Romano, pessoas perseguidas, pessoas sendo mortas, era uma religião de minoria, dentro de uma maioria anticristã, e quanto mais se perseguia, mais as pessoas ficavam fortes,
Não é à toa, né, que, se não me engano, Tertuliano cunhou aquela frase: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. E aí passa a Idade Média toda, com alguns períodos, pelo menos na Alta Idade Média, período que vai do século V até o século X, período um pouco mais nebuloso. E nebuloso por quê? À luz da parábola. Porque misturaram religião com Estado, ou seja, misturaram fermento com fermento errado. Misturaram a semente da mostarda com outra coisa que não é semente de mostarda. Aí a igreja realmente começa a degringolar, a cair, entrar em decadência. Mas o projeto original é de Deus. Então, de alguma forma, sempre existiu um remanescente. E aí começa a baixa Idade Média, e aí você começa a enxergar algumas luzes na história. Aí que nós lembramos dos personagens, né? Jerônimo Savonarola, que foi um mártir na região da Itália, que deu a sua vida, que foi morto em praça pública por causa dessa fé. Você vê John Huss, você vê John Wycliffe, que também foram mortos por causa dessa fé. John Wycliffe foi, né? Ele morreu com essa fé. E depois que descobriram que ele estava influenciando muitas pessoas, ele foi desenterrado, os seus ossos foram queimados, só para provar, se você crê nesse fermento aqui, vai acontecer a mesma coisa com você. E aconteceu com John Huss, na região da Boêmia, acreditava nesse evangelho e deu a sua vida. Aí depois nós temos o período da Reforma Protestante, onde também pessoas morreram. Depois o período do século 17, 18 e 19, onde muitas pessoas também deram a sua vida por causa disso. Né? Se você não conhece ainda os irmãos morávios, vale a pena conhecer a vida desses irmãos, que abriram mão de boa parte da sua vida, simplesmente para dar a sua vida para a evangelização de povos que nunca foram alcançados. Séculos 19, séculos 20, estamos nós no século 21. Dizem os estudiosos que o século 20 foi o século que mais produziu mártires na história da igreja, mas mártires que nós não conhecemos os nomes, mártires que nós não sabemos exatamente quem são. Até porque você conhece, por exemplo, algum mártir muito famoso que morreu na Coreia do Norte? Não, porque ele morreu, a gente não sabe, não veio livro para a gente até hoje. Mas olha só que maravilhoso. Eu, pelo menos, nunca pensei nisso. Acho que poucas pessoas pensaram. Mas hoje, vários estudiosos dizem que na China, que até hoje, né, tem uma cultura fortemente comunista, existe uma igreja gigantesca na China, que nasceu na época da cortina de ferro, na época daquela polarização nos anos 80, né, de um lado o capitalismo norte-americano, do outro lado o comunismo soviético. E não se tinha notícia de que existiam cristãos na China, até porque se você dissesse que você era cristão, a gente sabia mais ou menos o que acontecia. Mas hoje se tem notícia e vários livros são escritos, e vários deles publicados em português, que falam sobre a igreja, que tem milhões de pessoas e que nasceram de modo secreto, parecido com fermento. Você mistura, deixa lá, vai lá para a sala conversar e de modo secreto aquele bolo vai crescendo. Hoje nós vemos esses exemplos e nós vemos na história da igreja a ilustração do ensino dessas duas parábolas. As últimas implicações e nós terminamos. Primeiro, duvide da sua empolgação, se a sua empolgação está baseada somente em elementos externos. Existem coisas que empolgam você, mas não empolgam a Deus. Existem coisas que me empolgam. E isso é normal, faz parte do ser humano. Existem coisas que são empolgantes para mim, mas o que me leva a empolgar é só o aspecto externo. Parece grandioso. Se você levar isso até as últimas consequências, você vai duvidar desses dois ensinos de Cristo. Porque uma mostarda não empolga ninguém. E um simples fermento numa massa muito grande não empolga ninguém. Então duvide da sua empolgação se ela está baseada somente em aparências externas. Lembre-se que, segundo esse critério, o reino de Deus pode não ser empolgante.
Segundo, duvide da sua rejeição, se ela está baseada somente em aparências externas também. Porque se existe um erro em se empolgar só pela exterioridade, um outro erro é rejeitar só pela exterioridade. Só pela exterioridade você rejeitaria a mostarda, muito pequena. Acho que não vai dar certo. Só pela exterioridade, comparando muita massa com um pouquinho de fermento, você duvida do fermento. Então rejeite tanto a sua empolgação, se ela está baseada só em exterioridade, assim como você deve rejeitar a rejeição. Rejeite a rejeição, se ela está somente baseada em exterioridade. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 26, 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu os humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de que? Qual que era o propósito disso? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Terceira aplicação, analise tudo à luz do Evangelho, com oração e dependência de Deus. E que seja assim acerca de todos os seus projetos. Os projetos que você tem na igreja, analise à luz disso. Os projetos que você tem para a sua família, analise à luz disso. Ou seja, pode começar pequeno, mas não perca a esperança. No reino de Deus também começou pequeno. Resta saber se o que você quer para o seu filho é de Deus. Se o que você quer para os seus pais é de Deus. Se o que você quer para a sua vocação para o resto da vida é de Deus. Se for, não se incomode se nasce de maneira muito humilde. Porque nasceu no cristianismo de maneira humilde. Mas se for de Deus, vai atingir o seu propósito. Quando for elaborar os seus projetos, pense nisso. Não se desanime se você começou bem e agora está num momento muito difícil. É de Deus? Então continue esperando e fazendo o que deve ser feito. Quarta aplicação e penúltima. Somos ensinados que o reino de Deus muda tudo, absolutamente tudo na vida de uma pessoa. E a fé cristã, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é aquilo que a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. E isso inclui a sua vida toda. Isso inclui a minha vida toda. Até aquelas áreas que você ainda continua lutando contra Deus. Pode ser a questão financeira, enfim, ainda a gente não vai entrar nos detalhes. Mas todos nós aqui sabemos mais ou menos aquela área que você luta até hoje. Quando vem falar disso eu gosto, quando vem falar disso eu gosto, disso eu gosto. Mas não vem tocar nesse assunto. É essa área que Deus também vai mudar. Em você e em mim. Se o fermento realmente já está em você. Se a mostarda realmente já foi plantada no seu coração. E por último, como você tem servido a Deus em seu chamado e nos seus dons? Aqui eu não sei, não conheço todas as pessoas, ainda mais agora com os visitantes, aí que eu não conheço mesmo, mas cada um aí atua pelo menos em uma ou duas áreas, fora da igreja e dentro da igreja. Como que andam os seus projetos? Como que você vê a extensão do reino de Deus na sua profissão e nos seus dons, dentro da igreja e fora da igreja? Dá para notar alguém de fora que tem alguma coisa diferente em você? Aqui eu selecionei algumas áreas. Na literatura, quem gosta de escrever, se eu fosse um escritor cristão, onde o fermento entra na minha vida em todas as áreas, inclusive na maneira de fazer literatura, tem que ser diferente. Eu tenho que escrever diferente. A minha qualidade tem que ser diferente. E com você é diferente? Na literatura, na economia, na política, na filosofia, na educação. Se não existe nenhuma diferença entre um professor que é cristão e um professor que não é cristão, o fermento está um pouco estranho aí. Na verdade, o fermento é perfeito. A sua relação, a sua vida está um pouco diferente. Isso eu falo comigo, eu sou professor. Enfim, na evangelização, nas atividades do dia a dia.
O reino de Deus é o fermento que veio para se misturar e transformar toda a sua vida. Não nos esqueçamos disso. O reino de Deus, a fé cristã, o sacrifício de Cristo, o maior ato de amor que já existiu. Se ele foi aplicado na sua vida, ele foi aplicado para transformar todas as suas concepções. E que Deus abra os nossos olhos, toque cada vez mais no nosso coração e que nos transforme a cada dia. Que Deus nos abençoe a cada dia e que nós possamos experimentar as verdades dessas duas parábolas. Que Deus nos abençoe.